Já ouviu falar de batismo nas águas? Você sabe o que realmente significa o batismo nas águas? Bem, vamos explicar para você como que tudo começou e por que se batiza nas águas. O batismo nas águas aconteceu com João o Batista, como diz em Mateus capítulo 3, versículo 1 ao 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não se pode realizar batismo nas águas sem uma conscientização. E por quê? Porque batismo nas águas não é para ser feito como uma tradição. Não é para ser feito quando nasce o bebê. É para ser feito como adulto, consciente do que é o pecado, para então poder abandonar as obras do pecado. Observe que o batismo nas águas aconteceu apenas depois de João pregar sobre o pecado. E o convite para se batizar nas águas é para que o pecador assuma os seus pecados diante de todos, publicamente, tomando a decisão de sepultar o seu jeito, suas manias e definitivamente abandonar o pecado para seguir a Jesus, que é justiça. E o que é o pecado? O pecado é tudo que é injusto. Mas como saber o que é injusto? Se hoje a nossa sociedade tem considerado o certo como errado e o errado como certo, e que de certa forma, de forma sutil, vai entrando esse conceito dentro da mente humana, que o mal não é tão mal assim, porque amanhã, depois, pedimos desculpas. É que Deus é bonzinho, então Ele vai entender, Ele vai perdoar. É assim que as pessoas lidam com o mal. Porém, pecar consciente, sabendo do que está fazendo, é errado. E depois pedir perdão não é um ato de uma pessoa arrependida, e sim um ato pensado e planejado. E o que isso diz da pessoa? Que ela entrou nas águas sem o objetivo de abandonar o pecado, mas de viver de forma livre, sem compromisso com Deus. Ela pode até ter participado de um batismo nas águas, mas na verdade entrou um pecador seco nas águas e saiu a mesma pessoa, porém molhada. E por quê? Porque se batizou, mas para cumprir um ritual religioso, não realmente decidida a largar o pecado e o mundo. Desde o início em que o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva, entrou a morte, entrou a injustiça, entrou o diabo em cena como o príncipe deste mundo. E por quê? Porque foi o diabo que trouxe a ideia para que então Adão e Eva pecassem. E como eles deram ouvidos, então quem passou a ser o senhor deles foi o diabo. A quem você serve? Deus ou o diabo? Se é Deus, como muitos dizem, as suas obras, que diz assim, as suas atitudes, do seu comportamento, são realmente de uma pessoa que vive na justiça? Ou é do diabo que anda sem nenhum compromisso com Deus? Bem, cada um de nós temos consciência do que é certo e errado. E se temos consciência, temos a responsabilidade de responder pelos nossos atos. E se nessa vida você não aproveita a oportunidade de mudar, então não se queixe depois de nada e ninguém, porque você constituiu o seu senhor, que é o diabo. Pense sobre isso e avalie suas atitudes. Quantas coisas a sua consciência, a minha consciência, aponta para mim e para você que nós não devemos fazer tal coisa. Mas
vai lá e faz. Sabe por quê? Porque a fé emotiva, ela pensa que, como não tem efeito na hora, não acontece nada, só vem as consequências muito depois. E por não ver essa consequência logo de imediato, então a pessoa não vê o pecado como um problema. Sabe? Aquelas orientações, exortações que você recebeu do pastor, da esposa do pastor, do obreiro, da obreira. Você pensa assim, não é necessário praticar. Você age assim, você pensa assim. Porque, na verdade, o exercício da fé demanda exercício. Já a fé emotiva não. Fazer tudo aquilo que você gosta é mais fácil. E sabe, como cristã que eu sou, eu tenho uma responsabilidade muito grande com a minha fé, a minha vida, a minha escolha. E se não há consciência da minha parte de uma constância e vigilância, eu vou colocar tudo a perder. A responsabilidade me faz ter compromisso. Compromisso com a minha alma, em guardar ela. Muitas vezes tive que me disciplinar. Por isso está escrito: e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No deserto da vida, onde nós temos dificuldades, são nessas horas que aparecem muito mais as coisas ruins, que normalmente não são vistas no dia a dia, quando as coisas estão bem. E nós estamos vivendo dias como este, num deserto. No seu deserto da sua vida, não estamos pregando apenas a solução de um problema ou outro. João Batista não pregou cura nem casamento restaurado, mas ele estava falando para todos ali: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, todas as pessoas têm necessidade de se arrepender. E o reino dos céus não está próximo dos que não ouvem a palavra de Deus, que é a pregação do que é certo e errado, mas está próximo de todos que estão ouvindo sobre o pecado. Arrepender, você sabia que não é sentimento? Não é ficar chorando, desejando. Arrepender-se é uma decisão que se faz. E essa decisão vem com uma força da própria pessoa de negar todas as propostas do diabo, porque ela não quer mais ser escrava do pecado e nem ter o diabo como seu senhor. Ela quer Deus. Quando esse desejo de querer Deus vem com uma decisão, então a pessoa toma a decisão do que tem que ser feito. Coloca a ordem na sua vida. Remove todas as coisas assim erradas, as más amizades, os maus costumes, os vícios. É ela que faz isso, não é Deus, nem o diabo que toma essa decisão. Porque como ela tem o livre arbítrio, ela escolhe o que fazer, o certo, o que é justo, sabe? Muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, têm esse hábito de se masturbar, de ver pornografia, de ter más amizades, vícios que você sabe que faz mal para você. Você se relaciona com várias pessoas ao mesmo tempo, relaciona com um, depois relaciona com outro, e isso tudo fora do casamento, sem um compromisso. Quando você toma uma decisão de largar todas essa sujeira, esse comportamento destrutivo da sua vida, quando você decide, é porque você entendeu que aquilo tem feito você de um escravo. E aí você corta
tudo aquilo que liga a esses caminhos tortuosos. Isso é uma decisão. Isso é uma força que só você pode fazer. Ninguém pode ter força por você, ninguém pode decidir por você. E sabe quando você está tomando esse tipo de decisão, de abandonar tudo que te faz mal, de virar as costas e fazer o que é certo, sabe? Vai fazer você contrariar o seu costume. Você tinha amizades que influenciavam você a cometer coisas erradas, que fazia comentários para você também fazer comentários indevidos. O seu linguajar, né, as palavras sujas, que xinga, que fala palavrão, você abandona isso. Você que faz isso. Não é Deus que vai mudar a sua linguagem, é você que vai tirar isso de você. Quando você faz isso, você está se aproximando do reino dos céus. Olha que maravilha. E sabe, foi eu ouvindo falar sobre o que é justo que eu me senti mal com o que era injusto. E o sentir não é só algo que resolve. Tem que se tomar uma decisão para realmente largar o pecado. Porque o pecado é atraente, viciante e é fácil praticá-lo. E só pode decidir algo para ser abandonado quando você o faz na sua cabeça, na sua consciência. Você está bem consciente do estrago que isso tem feito na sua vida. Então, você decide odiar aquilo que tem te escravizado. Por isso que João Batista, usado por Deus, fala: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando eu sou convencida pelo Espírito Santo, que me mostra o meu pecado, como estou eu? Estou próximo. Mas próximo de quê? Do reino dos céus. Não o reino deste mundo. Porque o reino deste mundo não está nem aí com o pecado. Eles querem mais que fazer o que gostam, não importando com a consciência nem com Deus. Querem viver do seu jeito, que dá prazer, sem nenhum compromisso. Então, o batismo nas águas é algo que tem que estar muito consciente e principalmente decidido, largar o pecado. O batismo nas águas não é para quem quer uma bênção, uma maravilha do lado de fora. É para quem quer seguir Jesus, viver uma vida correta. O batismo nas águas não vai te capacitar, mas a sua decisão é que vai realmente assumir esta fé. Por isso que o batismo nas águas é feito diante de todos, porque você tem que assumir. Você tem que assumir aquilo que você tem vivido no pecado. E isso não é às escondidas, não, mas diante de Deus e dos homens. E para que você tem que ser exposta diante das pessoas? Porque essa decisão de se batizar é muito séria. E com o pecado não se pode brincar. Se você assume as escondidas, sabe o que você vai fazer? Você vai voltar a cometer o erro, porque como você não teve que dar as caras, você vai viver de forma sem vergonha. E pelo fato de você ter que assumir isso diante das pessoas, isso faz você ter que encarar o seu orgulho próprio, sua vergonha, sua vaidade, sabe? E para você não voltar ao pecado, você tem que pagar o preço de reconhecer os seus erros diante dos homens e diante de Deus. Aí sim, essa decisão é com força, porque você não está preocupado com o que os outros pensam, você não está preocupado com o julgamento de ninguém, você está consciente do que você tem que fazer. E o que eu tenho que fazer? É me batizar nas águas, diante de todos? Então eu vou lá. E eu vou confessar os meus pecados a Deus. E eu vou abandonar eles. Eu vou odiar eles. Eu não vou ficar esperando Deus tirar isso de mim. Sou eu que tenho a responsabilidade de não ir mais para aqueles caminhos que me faziam errar. Tá certo?